Fala, meu povo! Engraçado é que se vocês falarem, eu não vou escutar porque isso aqui é um vídeo gravado e não uma live. Mas se você quiser falar alguma coisa, deixa aí nos comentários que eu leio super feliz. Beleza? E hoje vamos dar mais um passo nessa nossa jornada na criação desse app e colocar mais interação nele, usando alguns componentes que eu vou mostrar que são nativos. E eu estou muito empolgado para isso, então chega de introdução, chega de enrolação, que a vontade de programar é muito maior e simbora! E agora precisamos atribuir valores para os nossos inputs, já que apenas digitar neles não faz absolutamente nada até agora. E o que faremos? Vamos colocar esses valores em uma variável, em uma var, em uma let, em uma const? Não! Vamos utilizar aqui um hook do React. E lembrando que o hook não é exclusivo do native, ele serve tanto para aplicações web quanto para mobile. Vamos aqui invocar esse carinha e o seu nome é useState. Mas espera um minuto, hook, useState, o que é isso? De onde vem? Onde eles vivem? Do que se alimentam? Vamos com calma, com calma. Um hook nada mais é do que uma função terceirizada de uma biblioteca, de um framework, de um servidor, de um sistema operacional e entre outros casos. Servem para você poupar seus miolos neste caso. Em vez de criar algo do zero, você já usa eles para facilitar a sua vida. Mas entraremos mais a fundo no módulo de hooks. Vou criar aqui um módulo específico para os hooks para você aprender a utilizar cada um deles ou até mesmo criar os seus próprios hooks. Mas foco aqui que ainda estamos no início desse curso. E o useState serve para guardar e utilizar um estado. Como o próprio nome diz, useState. Normalmente os hooks a gente utiliza o use na frente. E lembrando que os hooks só podem ser utilizados em componentes funcionais e não em classe. Ou seja, você vai utilizar o useState para guardar uma informação que pode ser alterada. Algum dado, nesse caso. E ao serem alteradas, tem algum efeito na interface, seja direto ou indiretamente. E voltando. Você pode utilizar o useState dessa forma, declarando com uma const, abre e fecha colchetes e atribui o useState a ele. Abre e fecha parênteses também, pois é uma função e você vai precisar colocar algo dentro dela. Nos colchetes, você vai colocar dois parâmetros. No primeiro será o username e no segundo o setUsername. O primeiro parâmetro é o dado atual que está sendo guardado e o segundo é a função para alterar esse valor. E só lembrando, povo, que pode colocar o nome que você quiser aqui, mas sempre é bom manter clareza no que está digitando, o nome que você está colocando e seguir o padrão de colocar a palavra set na frente da função modificadora. E aqui, dentro da função useState, vamos adicionar o valor inicial, que no nosso caso será uma string vazia. Vamos duplicar isso aqui para a gente poder criar o estado da nossa senha, um novo useState, já que já criamos o username, esse será o password e o setPassword, também uma string vazia. E aqui, em nosso primeiro text input, vamos atribuir o valor que criamos lá no nosso useState. Username, peraí. Agora que notei aqui que eu coloquei usename em vez de username. Faltou um R. Não ia mudar em nada na execução do código, mas o perfeccionismo está batendo forte aqui. E pronto, consertei. E percebam que mesmo atribuindo este valor, eu não consigo mais mudar o input, mesmo digitando, como vocês podem perceber aqui. Porque ele está sempre com o mesmo valor, que agora é uma string vazia. E para mudar isso, conseguir digitar de boa na lagoa, precisamos alterar este valor enquanto digitamos, usando o setUsername, para alterar o username. E ele ficará dentro do onChangeText, que funciona assim. Quando o texto muda, nem que seja um simples caractere, o onChangeText irá rodar e fazendo isso, ele passará o valor alterado para o set, que alterará o nosso estado. Viram? Agora está tudo nos conformes. Vamos fazer o mesmo para a senha.
E olha aqui que coisa linda, meu povo. E nosso botão, nosso querido botão, não podemos esquecer dele para submeter as informações dos inputs. Vamos fazer algo bem simples, só para fins introdutivos aqui. Vamos lá, criar aqui uma arrow function chamada login e dentro dela vamos colocar uma condicional. Se o username for null ou não tiver caracteres ou até mesmo apenas espaços vazios, se ele for apenas espaços vazios nesse caso, vamos dar um console.log. E no password vamos fazer a mesma coisa. E aqui está. Indo no Touchable, só precisamos de um onPress e fizeram a function que precisa ser chamada aqui dentro do botão. Mas e agora? Como eu posso ver os logs do React? Os logs do React Native neste caso. Existem várias formas, mas vamos ver a primeira forma, que é a padrão. E qual seriam essas formas? A primeira delas seria usando o terminal do Metro, que você abriu lá no começo, quando deu o npx react-native start, mas dependendo da versão, isso pode não rolar. Como também podemos usar este comando aqui, em um terminal à parte, claro, dentro do diretório raiz da aplicação. npx react-native log-android. Agora vamos testar. Mas, para deixar um pouco mais bonito, vamos colocar um alert em vez de um log, pois o alert é componente nativo que mostrará a mensagem em frente à sua tela como um alerta, como o próprio nome já diz. Trocando aqui o console log por um alert.alert, onde a primeira string será o título do nosso alerta e a segunda será a mensagem. Erro ao logar, por favor, preencha seu username. Pronto. A senha também vamos pedir isso. No final, vamos colocar um parabéns, você acabou de logar, só que não, já que não existe login aqui ainda. Espera até os próximos módulos para ver. E vamos testar. E olha só, olha aí, rapaz. Então é isso, meu povo. Chegamos ao fim do nosso primeiro módulo de React Native. Nele aprendemos a construir o nosso primeiro app bem básico, porque ninguém começa correndo. Quando nascemos, aprendemos a cair e depois a engatinhar. Depois aprendemos a cair novamente e depois a caminhar. E cair mais um pouco e assim correr. E quem sabe, um dia voar. Não biologicamente, claro, já. A gente não tem asas, vocês me entenderam. Mas se estão gostando do curso, deixa um like, comenta aqui embaixo e ativa as notificações para ficar atento às próximas aulas. Meu intuito é te fazer uma boa programadora, um bom programador React Native, e enquanto eu tiver conhecimento para dar, ele será universal.
Beleza, então? Espero vocês nos próximos módulos. Não apague esse projeto, que nós ainda vamos mexer muito nele. E eu acho que estou bem mais ansioso aqui do que todos, porque eu me empolgo com essas coisas, cara. Vamos construir esse aplicativo e aprender muito sobre o React Native. Então é isso, meu povo. Valeu!